Apareceu gravando aí para vocês? Sim? Todo mundo? Beleza. Então, gente, como eu estava falando para vocês, vale a pena você, Camila. É Camila, né? Seu nome, né? Sim, sim, sim. Vale a pena, Eduardo, vale a pena, Altino. Ó, vocês estudam, vocês puderem fazer um mestrado, ou caso você não teria condições de fazer um mestrado, não conseguiu entrar ainda, entra como aluno, como é que fala? Ah, eu sei. Um aluno que Como pode. ouvinte? Não, não é o 20, não é outro nome que tem, eu esqueci agora, não importa. Você não passou na seleção, um exemplo. Você não passou, faltou pouco, não sei o quê, aí, mas você pode entrar como aluno especial. Aí você vai fazendo disciplinas. Aí, quando você passar na seleção, aquela disciplina que você já fez, elimina tudo. Ai, que legal. É, exatamente, aluno especial. Você vai entrando, um Aham. aluno especial. Você fez, não passou, um exemplo, né? Seleção. Se você passar, perfeito. Mas você não passou, aí você vai esperando que venha a seleção? Não, você vai fazendo disciplina, porque se ano que vem você aprovar, você faz duas, dependendo, acho que você pode fazer duas ou quatro, ou duas disciplinas por semestre, se eu não me engano. Não lembro qual, dependendo da faculdade, da universidade. Cada semestre. Então, se você fizer quatro disciplinas em um ano que vem você já não faz essa disciplina. Você faz outras. Aí adianta para você, entendeu? Uhum. E você pode ir, enquanto isso, trabalhando na sua dissertação. Onde você pode, né? Aí vai indo, ou você espera para quando aprovar tudo, tal, mas você pode ir trabalhando já, melhorando e tal. É, para não Então, ir perdendo, né? e você vai já vendo quem é seu orientador, você já vai buscando lá, vendo que tem um perfil, que tem sua linha de pesquisa, você vai batendo papo para ele te ajudar. Então, tudo isso você vai fazendo, você vai se tornando conhecido, então é mais fácil você fazer esse contato. Daí para você conseguir entrar, não vale a pena. Então, gente, ó, nós estávamos terminando aquele assunto. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, então. Continuando. Poxa, isso aqui. Pronto, agora sim. Então, né? Nós fomos até lá na frente. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Eu até falei com outra turma sobre uma análise dessas poesias, né, para vocês verem assim. é, Olha, apesar dessa poesia ser antiga, essa de Gregório de Matos ser uma poesia antiga, geralmente as poesias elas têm uma das coisas importantes são as camadas, são as rimas, né? Onde eles cada tipo de rima dessa tem um nome, né? Tem uma classificação, né? Isso seria melhor para uma classe de poesia, né? Poético para falar para vocês, né? Todo tipo de poesia, dos tipos de poesias que tem, como elas são construídas. E normalmente quando um autor escreve, né? Ele tem aquela característica dele, a maneira como ele aprendeu, como ele coloca a poesia. E uma das características principais da poesia são o quê? São as rimas, né? Agora, veja como ela se relaciona. Por exemplo, se vocês verem aqui essa poesia aqui do Gregório de Matos. É assim, eu vou ler aqui a poesia e daí eu vou mostrar para vocês como elas rimam. E como elas são, no caso, cada estrofe dessa aqui, elas são bem feitas, bem ordenadas. Por exemplo, quando ele colocou aqui, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Essa é a primeira linha. Aí ele fala, da vossa alta clemência me despido, segunda linha. Aí na terceira linha ele fala, porque quanto mais tenho delinquido, a quarta, vos tenho a perdoar mais empenhada. Veja só, onde é que está a rima aqui? Olha, pecado, né? Pecado, aí tem ado. Ele vai rimar com a quarta linha, que é empenhado. Olha, ado e ado. Estão vendo? Aí, e na segunda que fala da vossa clemência, despido vai rimar com
Delinquido, que é ido. Então, segunda e terceira linha, ido, 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 né? E a primeira vai rimar com a quarta, que é ado. Estão entendendo aqui? Como funciona? Então, a Sim. segunda estrofe é o mesmo esquema. Olha só. Pecado, ele vai rimar com lisonjeado. A segunda linha, gemido, vai rimar com ofendido. Então, ele trabalha nesse esquema. Primeira linha com a quarta, né? Primeira linha com a quarta e a segunda com a terceira. Ele constrói desta maneira a linha, né? A outra é... Vamos ver aqui. Se uma ovelha perdida, já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmas na sacra história. Aí fala, eu sou o Senhor, ovelha perdida desgarrada, cobrai-a e não quereis, pastor divino, perder na nossa ovelha a vossa glória. Então, veja só, olha a outra rima aqui. Ada, cobrada com desgarrada, repentino com divino e história com glória. Aqui ele já fez uma construção diferente, de vez ser 4 linhas, ele fez mais linhas, mas é a primeira com a quarta, né? A segunda com a quinta e a terceira com a sexta. Entendeu? Esse padrão, professor, da última rima aí eu nunca tinha visto. Normalmente eles colocam assim A, B, depois rimando A, B, né? Ou a prima e B prima, exatamente. Depende da estrutura que cada um coloca, né? Então, mas às vezes assim, essa é a estrutura dele. Mas você vê que a primeira e a segunda estrofe tá batendo bonitinho, né? Uhum. Ele usa ABBA, ABBA, né? Uhum. É isso. No caso, BBA, BBA. No caso, eu chamo AB, não é? Não, mas aí não é a BBA. A BBA, exatamente. AB, aí tem BB prima e a prima. Chama assim, porque como não é a mesma linha, né? É linha diferente e é igual, só para dar essa. Geralmente é assim, é um B com um apóstrofozinho, né, que se coloca, e um A com um apóstrofozinho para dar uma diferença em relação às duas primeiras. Normalmente é assim que se trabalha, né? Mas esse esquema, você vê que o esquema da primeira e segunda linha é igual. A terceira ele muda um pouco, porque ele faz. Ele usa um padrão tipo ABC, né? É, exato. Mas é a mesma lógica das Uhum. duas anteriores. Porque ele faz, ó, a primeira com a quarta. Um pouco parecido. A primeira com a quarta, aí vem a segunda com a quinta e a terceira com a sexta. Ele faz, aumenta, no caso, apenas uma linha em cada uma. Mas já não é o mesmo esquema da de baixo, né? É parecida, mas não é, né? Um pouco parecida. Essa. Essa aqui já tem um esquema também bem fácil também. Essa aqui, ó, é muito parecido com aquela ali. Fala assim, ó, a mesma. Parece que vocês já estudaram um pouco sobre essa poesia, não é isso? Esses esquemas? Mais ou menos. Tá. É Então vamos que ver eu aqui, por gosto. exemplo. Eu não vou ler toda a poesia, mas vou ler somente onde está rimando, né? Então, vaqueiro com grosseiro, gado com queimado. Então, é parecido, é um pouco diferente. Aqui é AB, né? E AB, um exemplo. Né? É diferente da outra, da anterior. Não é? Embaixo aqui, por exemplo, tem insisto, azeite, leite e visto. Olha como ele muda. Aí ele já vem o AB, BA. Não é isso? É a B e depois a BBA, né? Isso, exato. Aí aqui embaixo. E bela estrela é mesma coisa. No caso aí, podemos dizer AA. Porque essa tá rimando ela com ela de estrela. Então, esses são os esquemas aqui. Essa aqui, essa canção do exílio, que todos que já vimos, essa aqui é um diferente como ele trabalha. Vamos ver aqui. Ó, minha terra tem palmeiras.
onde canta o sabiá, as aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Onde é que estão as rimas aí? Tá no Sabiá e no Lá. E Exato. aí o Palmeiras vai estar rimando lá com estrelas lá embaixo. É. Só que esse Não, sabiá e esse lá Ah, eles podem serem considerados rimas, já que sabiá acaba com i e a e lá é só l e a. porque, exato, não, por causa da sílaba tônica, não é? é o a, sabe? Lá, né? Não, eu falo que eu quebro tanta cabeça quando eu vou escrever as minhas para ficar tudo É, bonitinho, que é, exato. Não, eu sei. Agora, veja bem, como você estava comentando, ó, mas na realidade, Palmeiras não vai rimar com estrelas, Não, né? porque é outra linha, é outra estrofe. Então, essa primeira é uma estrofe um tanto, digamos assim, diferente, né? Mas vamos ver as outras. As outras. É estrelas, flores, que vida, tá com amores. amores. Então, nota-se que flores, amores e vida vai Ah, ficar Professor, sem. mas a forma como ele a faz segunda dá... é a última. Desculpa, Camila. Não, Oi. não, eu tô falando comigo mesmo. Não, pode falar. Não, eu tô falando que ele rima a segunda linha com a última linha de É, cada verso. exatamente. E não rima nem a primeira nem a terceira. Na segunda estrofe. Vamos ver a terceira estrofe. Mas gera uma sonoridade tão gostosa de ouvir, né? Não é, não? Mas é característica dele, como ele escreve. Então, a mesma coisa. A terceira linha ele vai contar noite. É em cismar sozinho à noite. Tá aí. Mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde Sabiá. canta o sabiá. Então, olha, então veja só. Então aqui vai rimar a segunda com a quarta. Agora, em relação como ele faz aqui, se for olhar bem na terceira, ele faz uma inversão da rima uma ou outra. Por exemplo, a primeira ele mais prazer em controlar, em cima tá onde canta o sabiá. Vê que é sabiá. Embaixo ele faz ao contrário, onde canta o sabiá e outro no gonja como lá. Então o lá ele inverte a ordem na segunda em relação à primeira estrofe, as mesmas palavras. Mas vamos ver aqui a de baixo. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde o canto sabiá. A mesmo esquema de rima. Vamos ver a última. Não permita a Deus. As últimas são de 6 estrofes, né? 6 linhas, perdão. Vamos lá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Então, lá e cá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Então, vai rimar a segunda com a última, a primeira fica sem nada e a terceira fica sem nada. É o mesmo esquema de quatro que ele faz, só com mais estrofe, entendeu? Mas é a mesma estrutura. Então, você vê que é uma estrutura, não é uma estrutura tão fácil de fazer, porque você vê que tem delas que não tem rima, mas para sair tão bem assim, o indivíduo tem que ser muito bom, né? Vamos ver outras. Já falamos, chegamos aí aqui? Chegamos, né? Ou não? Não, tudo bem, vamos lá então. É porque a gente vai, na realidade, a gente vai começar a pegar de pouco a pouco. A Cássia de Abreu, veja só como é que ele trabalha na poesia dele. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida. Tem até uma música, né, com isso aí, não é? Então ele fala: da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquela tarde, fagueiras, a sombra das bananeiras. Vamos ver como é que ele faz a rima dele aqui. Você vê que a primeira não tem, ele rima a segunda com a terceira, né? Vida com querida. Ele vai rimar Fogueiras e Professor, vermelhos. a mas nesse quarta. caso que ele não divide por estrofe ali,
Não, tá direto, né? Direto. Aí, então, no caso ali, o mais vai rimar lá com laranjais no final, né? É, sim, vai rimar com laranjais, exatamente, mas vai rimar com laranjais. Flores vai ficar meio que Meio perdido solto, né? aqui. Figueiras com bananeiras. Aí vamos ver o de base aqui. Como são belos dias. Despontar da existência, respira a alma inocência. Aí tem, ó, perfumes a flor, não vai rimar com. Vai rimar com amor cá embaixo. O amor lá embaixo. Aí vem sereno, Fica solto. fica solto. Aí vem azulado com dourado. Amor Aí, com flor, vida com melodia, alegria isso. solta, Não, lugar vida. Não, a vida vai ficar sozinho. com melodia. Ah, não, Melodia não, vai não. rimar com alegria. E folgar vai ficar sozinho. É porque continuaria ali, né? Essa é bem difícil, essa poesia, viu? Para Mas é buscar ela. bonita a sonoridade dela, né, Não, a professor? sonoridade dela, pô, olha, das que a gente leu aqui, a que eu mais gostei foi essa e essa aqui, ó. Canção do Exílio. Essas são as mais bonitas. Mas assim é a estrutura delas. Aqui, essa é bem fácil. Apesar de uma poesia longa, mas é muito fácil. É uma poesia, ó, que rima que é uma beleza. Do Castro Alves. Ó, aí vemos assim, Bombadito. E é uma poesia dura, viu? Você vê ela, toda ela como ela faz, a crítica que ela faz. Se quiser, vamos ler ela aqui todinha e vamos acompanhando as rimas. Isso aqui tá muito fácil. Ó, era um sonho dantesco o tombadilho, que da luzernas avermelha o brilho. Então, dilho e brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legião de homens negros como a noite, açoite e noite, horrendos a dançar, dançar com banhar. A estrutura que ele faz. Ele vai fazer aqui rima a primeira com a segunda, beleza. Aí na outra vai aí ele vai fazer tipo a no caso, né? Aí ele vai fazer essa aqui B com essa de cá, B, e aqui essas do meio vão ficar C. C normal ou C prima. Essa é a estrutura. Mas toda ela está dividida dessa forma, não tem, digamos assim, frases no qual fica solta como algumas anteriores que vimos, né? Veja bem, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas, rega o sangue das mães, outras moças mais nuas e espantadas, num turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs, as mães com vãs. Foneticamente vale, viu, gente, a rima, tá? Não é só Professor, na escrita, não. Português é muito fonético, você sabe, né? Mães professor, vãs. o poeta, eu acho assim que é um cara incrível, porque além dele conseguir encaixar tudo de uma forma assim sonora, de uma forma agradável, o cara consegue traduzir um monte de coisa com poucas palavras. Não é? Eu Então, acho cara, fantástico, é assim, incrível isso, é incrível isso aí. Pessoal que depois, poesia é fácil, a pessoa conta umas... Não, não é é fácil, nada. não, gente. É, a pessoa para fazer isso tem que ter uma mente muito criativa. Olha, vamos ver o terceiro. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e de ronda fantástica a serpente. Faz doudas espirais, se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala, e voa mais e mais. Então, espirais com mais, tá somando, resvala com estala, e as duas primeiras, né, tá fácil. Uhum. Presa no zelo de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. Igual ali. Então, é o mesmo esquema. Você vê que ela é toda padrão. Ela é Ele, toda. ele usa o padrão AAB, É. né? E repete sempre assim, né? Não, é assim. Não, não. Na realidade, aqui tá. Aqui seria A, né? B e C. Mas de forma diferente. Por exemplo, ó, se você olhar, no caso A, um exemplo, porque estão iguais. Aqui teria B e chora, dançar, um exemplo. E a última que rima, B também. Ó. E a do meio. A do meio enlouquece e a próxima embrutece. Então, eu colocaria assim, né? A colocaria B, C
C' e B'. Eu colocaria assim, em toda ela. Mas eu não sei, só não sei que. Pode ser que alguém coloque uma estrutura diferente, mas eu coloquei porque no caso são três situações aí, entendeu? Você Uhum. pega três que elas rimam, né? As duas primeiras rimam, a terceira com a sexta e a quarta com a quinta. Isso, exatamente. Eu colocaria nesse esquema. Vamos ver de baixo. No entanto, o capitão manda a manobra e, após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros. Vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os, mas dançar. Mesmo esquema. Então, manobra, desdobra, mar, dançar, nevoeiros, marinheiros. A de baixo, a última. Ri-se a orquestra irônica estridente, e de repente, fantástica serpente, faz doudas espirais, qual um sonho dantes as sombras voam, gritos ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Aqui, mesmo esquema, aspirais vai rimar com Satanás. Por quê? Foneticamente, aspirais, ou por Satanás, vai ter um som, normalmente, não tem o I aqui, né? Mas como nós no português acrescentamos um I aí, foneticamente agrega-se um I. Porque normalmente a pessoa não fala aqui. Aspirais, I, e o de baixo ninguém fala. Geralmente vai falar o quê? Satanás. Você vai jogar o I. Então, foneticamente, há uma rima aí. Não é? Eu lembrei de uma professora que, se fosse para ela declamar, não ia dar certo, professor. Não. Ah, por causa disso aí, né? É porque ela fala três, arroz. Ah, tá. Então, esse é o correto. Se for olhar bem, correto é falar dessa forma. Falar dessa forma. Três. Mas não soa natural, é Arroz. tão estranho. Então, mas a gente não fala assim. Fala três. Arroz. Arroz. Então, que na realidade, falamos, no caso, a maioria das pessoas falam, se for olhar bem pelo português mesmo, a fonética e escrito, falam, não é correto no português de caso padrão. Quem falar dessa forma três, arroz, está falando correto. Então, daí ela pode achar estranho. Mas se a pessoa conhecer em português, ela vai, claro, vai entender que existe essa questão, né? Até porque o cara o Castro Alves era baiano, e na Bahia costuma usar muito se fala muito dessa forma. Vamos lá, então. Faltou o leite quente dos curitibanos. Ah, leite quente que dói os dentes. Leite quente. Bergamota. Bergamota. Mas falam correto, sabia? Quente. Esse é o correto. Vamos ver aqui mais uma para a gente fechar. Acho que não tem mais nenhuma. Ah, tem essa aqui. Essa também é bem tranquila, essa de Olavo Bilac. Ó, ele vai assim. Escrevo ourives quando escrevo, imito o amor. Com ele, em ouro, o alto relevo, faz de uma flor. Esse tá tranquilo. Então você vê, primeiro vai com o segundo, com a terceira, perdão, e o segundo vai com o quarto. Todo assim. Então vamos, né? Talvez você não precisa nem ler, né? Vamos só seguir onde dá a rima. Então ele fala, a pedra firo, Carrara é um, a pedra firo outro. Aí vem o cristal, pedra rara de Carrara e firo de prefiro. Mesma coisa, servir-me, papel, firme, cinzel. Imagem, né? Com roupagem e veste com celeste. Aquele lima vai rimar com rima, enfim, vai rimar com rubim. Cristalina com oficina e jeito com defeito. Pena com serena e norma com forma. Esse tá batata, né, gente? Esse tá batata. Esse seria esquema, como a gente falou, AB, AB, não é isso? AB, A' e B'. Tá tranquilo esse aí. Não tem segredo. Esse aqui, Cruz e Souza. Esse também tá tranquilo, fácil. Bonito aí também esse poema dele. Muito bonito. Ó, mornos com contornos, vento com lamento, recordos com bordo, remotas com ignotas, vozes com velozes, veladas com vulcanizadas. É isso aí.
Bom, eu queria passar aqui, não nos passou na aula passada, que não deu tempo, né? Só para ver a questão da rima, é bom que vocês relembram um pouquinho sobre isso, vocês devem ter estudado um pouco sobre essa questão, mas assim, eu tenho por exemplo, eu tenho um livro, excelente livro, só que ele quando eu fui professor também de teologia, então dava também disciplinas de hebraico, grego, dava também disciplinas de Antigo Testamento, tudo isso, e trabalhava também com a Bíblia hebraica é muito bonita nessa questão, nas estruturas literárias, muito bonita na questão da rima, como é estruturado o texto, é coisa fantástica. E olha que isso foi escrito há muito tempo atrás, gente. Então, os textos mais antigos, na faixa de 3.500 anos atrás, então já tinha poesias bem estruturadas na época. Por exemplo, o livro de Jó é considerado uma das mais belas e perfeitas poesias de toda a época. Está entre elas. E olha, escrito há muito tempo atrás. Né? Esse livro aqui está em inglês, não existe ele em português. Traduzindo, a estrutura literária do Antigo Testamento. Vem com um comentáriozinho sobre cada estrutura. Então ele trabalha, claro que ele não traz o texto aqui em hebraico, já está traduzido ao inglês, mas vamos pegar um livro poético aqui, tem um livro de Jó, e vou mostrar um tipo de estrutura que vocês devem conhecer. Ó, as estruturas que são em forma de quiasmos. Eu ouvi falar em quiasmo, né? Não conheço, professor. Nomes Quiasmo é técnicos porque é assim. forma de X, né? É do ki, uma letra grega, né? Ki, que é uma letra grega, e tem a palavra quiasmos. Então a estrutura de como ele é montado, ele forma assim, né? Tipo assim, mais ou menos assim. Então essa estrutura, no caso aqui, tem uma estrutura quiástica. Eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho. Veja se vocês conseguem ver. Vamos pegar essa de cima que é menor. Olha aí nas letras A, B, C, C, B, A. Veio aí? Aham. Então, A, B e C. Aí vem C', B' e A'. Esse é um tipo de estrutura. Essa é uma estrutura quiástica, é muito comum nos livros da Bíblia. Então, isso é baseado que quando você vai ver cada frase dessa, como ela se harmoniza com a outra frase. Por isso é estruturada dessa forma. E temos coisas em português que também tem essa estrutura, segue essa estrutura também. Né? Então, existem várias formas, vários tipos de estruturas. Eu coloquei uma das comuns. Uma das mais comuns é essa. Basicamente, mas existe outro tipo de estruturas. Em qual... Deixa eu encontrar mais ou menos tipo as fórmulas aqui. Aqui. Pronto, eu tenho um outro tipo. Um outro tipo que é desse jeito aqui. Não é quiártico, mas é formado dessa forma. A, B, C, D. Nossa Senhora. O Ah, alfabeto inteiro. como? Você falou Não, o quê? o alfabeto inteiro. Então, pois você encontra muito mais coisas aqui na Bíblia, por que parece, do que a maioria de poesia que você encontra no mundo. Você tem uma certa estrutura, como você viu aquilo ali. Mas tem estruturas bem mais complexas que aquilo ali. E uma época ó, muito antiga. Bom, então, nós vimos aquilo ali. Agora nós vamos pegar sobre a aula que a gente vai começar, que é sobre isso aqui. Estão vendo aí? Estão vendo o texto? Uhum. Tá aparecendo aí, né? Tá sim. Ok. Aparece minha foto também ou só aparece o texto? Só o texto, aí a imagem do senhor fica no cantinho aqui. Ah, mas aparece no cantinho minha imagem, né? É, Sim. sim. Tá. Então, gente, vamos começar. Agora vamos falar em cada um dos períodos formativos, né? Então, semana passada apenas uma visão geral, né? A visão não, uma visão geral de todo o período, né, da literatura brasileira, né? E vamos ao primeiro período, né, que é conhecido como quinhentismo. Então, o quinhentismo é do século XVI, que é do ano de 1500 a 1601.
Foi nessa época dos grandes descobrimentos, né? Em 1500 os portugueses chegaram ao Brasil. E até 1500 o Brasil não possuía nenhum registro histórico ou literário, não tinha nada. Diferente, por exemplo, de outros lugares, né, que algumas civilizações, por exemplo, os maias já tinham escrita, já conheciam isso aí. Então, tem coisas que se encontraram poucas. E aqui na América do Sul, além por exemplo, os incas viam alguma coisa, mas os espanhóis destruíram tudo porque questão religiosa, porque isso aí tudo é paganismo, vamos destruir e tal. Pouca coisa sobreviveu por causa disso. E no Brasil, menos ainda, que o pessoal não usava escrita para nada, né? Nem sabiam o que é isso quando chegou no Brasil. Então, não tinha nada. Então, primeira chegada. Não tinha, claro. E não tinha para escrever para quem. Não tinha. Os autores daquela época eram viajantes que vieram quase sempre com o objetivo de enriquecer rapidamente e produzir esses relatos não só para informar os europeus sobre a nova terra, mas também para despertar o interesse dos governantes portugueses pela colônia. Gente, alguma coisa vocês quiserem comentar ou vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês falam, tá? Isto é, os aventureiros entusiasmados com a terra sem descoberta deixaram manuscritos informando sobre o gentio, a vegetação, o clima, a fauna e as riquezas. A esse conjunto de obras dá-se o nome de literatura informativa, porque naquela época não existia nenhum Gonçalves Dias, Olavo Bilac, que construiu aquelas coisas, não via ninguém, nenhum deles. As pessoas chegaram que vieram informar a terra nova, né? E o que é que tinha aqui? Era isso aí. Eles pegaram e mandaram informações dessa forma. Né? Não eram produzir literatura em si, era apenas informativa. Então, o primeiro documento histórico do Brasil foi a Carta do Peruviário de Caminha, que começamos na aula passada, né? Essa carta aí, né? Que descreve a beleza da nova terra e os hábitos e costumes dos que aqui habitavam. Aqui diz assim, uma pequena frase. Esta terra me parece, tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes alvoredos. Então, não tem assim, digamos, você não vê algo literário, uma poesia, não vê nada. Havia apenas, são mais narrativas, né? E informando o que havia aqui. Claro que as pessoas que escreviam, né, os cronistas, que eles faziam, né, eles eram pessoas cultas, né? Então, normalmente eles colocavam numa linguagem bem polido, bem culto, né? E, de certa forma, até um pouco de rima você encontra aí, como, por exemplo, barreiras com vermelhas, né? Você vê alguma coisa assim, mas não é algo, digamos, constante, poeticamente. Mas existe uma narrativa bem bonita. Mas era título de informação, apenas isso aí. Não passava disso. Né? Continuando. A feição deles é serem pardos. Está descrevendo como eram os habitantes daqui. Maneira de avermelhados, olha, pardos, avermelhados, né? De bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência com o que tem em mostrar o rosto. Então ele está mostrando que o pessoal, tipo assim, enquanto pela cultura, né, europeia que veio para cá, tanto portuguesa quanto espanhola, né? Vamos colocar portugueses, né, no caso, nós aqui, porque os espanhóis quando foram para lá encontraram outro tipo de civilização, né? Do lado Pacífico encontraram outro tipo de civilização. A nossa aqui que o pessoal andava normalmente nus, não se cobriam, não tinham vergonha disso e tal. Para o europeu, que era católico da época, naquele momento, aquilo era um escândalo para eles. Tipo assim, poxa, que vergonha e tal, eles estão algo negativo. Enquanto para os habitantes estão nem aí, era normal a maneira de vestir deles, é isso. É como fosse esses anos atrás, o biquíni quando fosse algumas décadas atrás, alguém, uma mulher tivesse de biquíni, ia ser uma vergonha, aqueles biquínis de hoje, por exemplo. Mas hoje é tão normal que ninguém liga, né? Praticamente. Nesses ambientes de praia, por exemplo, ninguém liga. Porque é algo normal, corriqueiro, todo mundo anda. E todo mundo está acostumado com aquilo. Então, na época havia isso também.
mas a título estão informando como era a situação, como eram os habitantes, a maneira como eles eram. Então, é por isso que chama literatura informativa. Outro tipo de literatura é catequética, que além das crônicas dos viajantes, havia também a poesia religiosa, cultivada pelos jesuítas no trabalho de catequese. Os representantes mais significativos da poesia jesuíta do quintino brasileiro são Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. São os dois que trabalharam. Então, a maneira de catequizar é o quê? No caso, catequizar ou evangelizar os índios. Essa era a ideia. Ele estava ensinando, né, sobre a religião. E, claro, para ensinar sobre a religião, também eles tinham que ensinar os índios a ler e escrever. E aprender a língua portuguesa. Ao mesmo tempo, também que esses padres também tinham que aprender a língua dos índios para se comunicar entre eles. Então, houve uma troca cultural entre eles aí, né? Mas o objetivo dos jesuítas era evangelizar, não era outra coisa, né? Em 1549, os padres jesuítas começaram a vir para o Brasil a fim de propagar o cristianismo, a fé e catequizar os índios. Essa era a ideia. Escreveu a primeira gramática de Tupi-Guarani, verdadeira cartilha para o ensino da língua aos nativos, antes da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Anchieta escreveu poesias, peças teatrais, cartas e sermões. Merece destaque, no entanto, apenas a parte poética e teatral. Na poesia, sua linguagem é simples. Os versos são curtos, redondilha menor, e os assuntos sempre religioso, o assunto sempre religioso, de contestação aos bens terrenos. Então, isso. Digamos assim, podemos dizer que Anchieta ele teve um desenvolvimento maior nessa questão literária do que o Pero Vaz de Caminha, né, que é apenas informativo. Mas ele diz que ele escrevia poesias, peças teatrais, então havia uma certa linguagem. Mas da mesma forma também não era considerada literatura brasileira, até porque ele não era daqui, né? E não tinha o objetivo de divulgar literatura para ninguém. A maneira é evangelizar, catequizar o povo, os índios. Então o objetivo era esse. Mas era algo de literatura, não podemos negar, né? Manuel da Nóbrega escreveu uma das mais famosas cartas relatando os acontecimentos referentes à sua chegada ao Brasil. Esse foi o objetivo, mais também catequética, mas informativo. José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram em 1554 um colégio do Planalto de Piratininga que deu origem à cidade de São Paulo. Então, São Paulo começou com esse colégio. Então, vamos ver um pouquinho mais. Vamos ver o quadro esquemático do quentismo. Aí está. 1500. Primeiros documentos sobre o Brasil. Carta de Pero Vaz de Caminha. Até 1601. 1601 começa, até 1600, termina o quentismo. E a partir de 1601, dá início à Era Barroca. No caso, que Bento Gonçalves escreve a famosa prosopopeia. E já vamos falar, né, quando chegar na época, né, com o Barroco, que vamos falar sobre isso, né? Mas vamos continuar no quentismo. Das denominações, vamos ver aqui. Literatura de formação, quem viu, né? Pelo Vale do Caminho. Literatura dos viajantes. E literatura sobre o Brasil. Essa era as denominações dos tipos de literatura. Período informativo. O primeiro. Autores não eram propriamente literatos, tinham uma proposta meramente utilitária. Aí. Eles eram viajantes, cronistas de ofício, cronistas de profissão, e missionários, no caso como jesuítas. Então, Pedro de Caminha escreve a carta a Dom Manuel I, Pedro Lopes de Souza, Diário de Navegação, Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, Hans Staden, As Duas Viagens ao Brasil, Jean de Lery, Viagem à Terra do Brasil. Nota-se que esses dois, um era alemão e o outro era francês. Então, esse foi o período informativo. Então, essas são as obras que saíram naquele momento. Não eram literárias, faltava-lhe o caráter inventivo. Eram cartas
diários e relatos e tratados. Isso que eram o tipo de literatura. Não eram literários, eram cartas diárias, era esse tipo de coisa. A proposta. As obras marcam o interesse de Portugal nos empreendimentos ultramarinos. Política econômica. Evidenciar o potencial de riqueza. Contra-reformista. Conversão dos indígenas. É que na época da reforma, depois veio a contra-reforma, então os se adiantaram, os católicos, em querer evangelizar os índios, antes que, vamos supor assim, que os reformistas chegassem por aqui. O conteúdo. Estas obras limitam-se à informação, à coleta de dados sobre a nova terra. O clima, o solo, a vegetação, o relevo, os índios. Era isso que eles relatavam. O conteúdo desse período das cartas, da literatura, era esse tipo. Revelavam isso aí. O estilo era clássico, vigente em Portugal. Objetividade, clareza, comedimento. Então, esse é o tipo do estilo dessas literaturas, né? Reflexos em períodos posteriores. Quais são os reflexos dessa literatura? No romantismo, as revisitações do Brasil primordial através da visão mítica do índio e da paisagem. Quando estudar um romantismo, nós vamos falar sobre isso aí. No modernismo, movimento de raízes de busca dos arquetipos culturais. E os movimentos. Aí tem o Brasil, verde e amarelo, antropófago, tropicalismo. Então essa influência desse período não foi nem passou pelo barroco nem pelo arcadismo, foi posterior, bem posterior, no romantismo e no modernismo, e no modernismo teve esses movimentos aí. Então foi reflexo desse período informativo. Bom, aqui tem Cassiano Ricardo, em Martim Serelê. Aqui tem uma declaração de amor. A gente pode ler um pouco isso aí e ver se a gente vai encontrar as rimas. Vocês conseguem me ajudar aí? Vamos lá. Eu vim do mar, sou filho de outra raça. Raça, caça. Ah, esse aí é Tá fácil, né? né? Ou não? Vamos ver. Ah, não, os últimos Tem dois. uma que tá meio solta ali no meio, mal criados. Porque Não, mas seria raça, caça, rima com sonhados, navegados. Sonhados. Então, nós temos aí, assim, é diferente essa daí. Nós temos que a primeira com a segunda bateu, certinho, né? Aí nós vemos que a segunda e a terceira e a quinta rimam também. E vemos que a quarta e a sexta rimam. Que bem diferente essa estrutura, né? Essa é diferente. Ó, vamos ver a de baixo. A de baixo tem: na crista da onda, em meio do escarcel, na solidão azulada e redonda. Quanta vez me afundei no inferno d'água, ou como a cabeça fui bater no céu. Simples brinquedo na mão da tempestade, fabulosa missão me trouxe aqui. Isso aí vai bater com qual, gente? Escarcel com céu, né? Uhum. Só, né? Só. Não, mas ó, aqui vai bater Lico Partir lá embaixo e Tempestade com Saudade. Beleza, valeu. Exatamente. O que é que ficou aí sobrando nessa brincadeira? O céu.
Não, Água. selfons, Não, cara, D'água. água. redonda. Redonda e água, né? É. Tá. Embaixo, É, saudade. aí a primeira é sincera com espera e mais com cais, né? É, Aí não sobrou aí ninguém. que tá beleza aqui, aí tá certinho aqui. Então, tem partes aí que são, digamos, não tem uma rima, mas na maior parte sim. Então você vê como é a presença desse autor. Vamos ver essa outra aqui, Fado Tropical. É grande esse, hein? Nossa, sei não. Mas tá fácil. Ó, fado com congestionado, gentil com abril, ingrata com mata, amor com encontrou. Aí tem ideal com Portugal, aí tem sentimental, também pode ser dizer com Portugal, né? Aliás não, isso aqui é junto, né? Para separar, na realidade são juntos, ó. Ideal com sentimental, Portugal. Não, peraí. Não, as três são rimam. As três primeiras, primeira, segunda e terceira. Ideal, Ai, Portugal, sentimental. Olha para isso. Lusitano tá sozinho. Agora ó, aqui tá meio coisa. Minhas mãos torturar. Ah, esse aqui não tá bem. Tá mal formulado esse aqui. Porque vemos aqui que torturar não tá rimando com nada. É que essa parte aí, professor, Contrucidar, essa parte aí foi alguma parte que ele tirou de alguma coisa, né? Ó, ele coloca pode entre ser. aspas. Pode ser. Esse aí tem que reestruturar isso aqui. Vamos ver aqui. Com avanças na caatinga, alecrim no canavial, licores na moringa, caatinga, moringa, canavial, tropical, mulata, com bavata, alentejo com beijo. Aí tá, beleza. Só essa aqui que dá problema. Tem mais ainda. Aqui tem ideal com Portugal. Depois, Separado, ó. Ah, tá separado isso aqui, ó. depois jeito Separado. com feito, presto, contesto, peito, estreito, gesto, incesto, né? Exatamente. Beleza. Luta. Tá, vamos ver se de baixo. Com bruta, né? Proa com desabotoa, executa com perdoa. Não, perdoa, desbotoa, Perdoa proa. com proa, né? É, Ou desbotoa também. ó. Sanfanas, fontes, mandioca, azulejo, Rio Amazonas. E aí não foi nada, Nossa, né? essa Montes, estrutura fontes. dali é bem diferente, professor. Ó, essa do quando me encontro no calor da luta ali, né? Aham. Ele rima o luta com bruto e executa, e É, proa desbotoa e perdoa, né? é, exato. E o de baixo é bem difícil, hein? Azulejo com tejo, a- Amazonas com sanfonas, mandioca com pororoca, montes com fontes. Não, aí tá muita coisa. Amazonas é com fonte. Não, aqui dá também para arrumar. E o ideal com colonial embaixo. A mais complicada mesmo é essa daqui. Eu acho que deve estar, eu creio que deve estar mal formulada essa daí, eu acho. Teria que ver direitinho a original, a frase original para ver. Mas tá bom. Mas pelo menos, né? E essa outra aqui, essa aqui, como que é? de Peruval. Ah, essa é a carta para o de caminho. Aqui você não vai ter, não vai ter. E aqui é mais narrativa, né? Então nota essa aqui você não vai encontrar muita coisa aí. Murilo Mendes. Esse daí tá difícil, hein? Essa tá difícil. Essa. Você sabia, vou dizer uma coisa pra vocês. Às vezes você fazer uma poesia sem rima é mais difícil que fazer com rima. Uhum. Pior que é. Essa aí, Tem um poeta que eu gosto, professor. Não sei se o senhor conhece, Rabindranath Tagore. qual que é? É o nome, é um indiano. Essa é um indiano. Não conheço. Ah, você podia trazer, ó, acabou. Era só isso aí.
Podia trazer para uma próxima aula, trazer ela. Ai, posso trazer eu? Eu não sou Pode, uma pessoa verificada, mas tem eu. pode sim, Eu pode trazer. Eu me identifico bastante com o estilo que ele escreve, sabe? É? Ele não traz rima, Qual o mas nome dele? Rabindranath Tagore. Mas traga pra gente dar uma lida. E você também, viu, Camila? Pode trazer também. Tá bom. Vou trazer o meu Instagram. Tá. Tá aqui as minhas poesias. Você escreve então, é? Eu escrevo. Ah, É verdade. legal. Eu Traz tô aí e coloca fazendo. pra gente. Eu tô Pra gente ter. acabando o arquivo do Word já para encerrar o primeiro livro, para ir atrás de Ah, que editor. legal, parabéns. Ah, então a gente quer saber, viu? Eu não Próxima escrevo aula aí, tanto, pra gente. professor. Oi. Eu não escrevo tanto assim quanto a Camila, mas eu rascunho algumas coisas também. Então, traz também. O Dudu escreve E o Altino tá bem. aí ou saiu? Eu tô Oi? aqui, professor. Tô só apreciando. Ah, né? O Altino já morreu já há um tempinho. Pois é. Traz também, Altino, se tiver alguma coisa pra gente na próxima aula. Vou ver, professor. Vou dar uma pesquisada. Eu não sou muito de escrever, não. Hum. Não, mas alguma poesia, alguma coisa que você goste, que talvez umas que a gente não citou Tá. aqui, pra gente dar uma comentada, né? Uhum. Mas procura ver uma sempre que seja mais daquele período. Ah, não, mas aquele período vai ser complicado encontrar, antigo, né? Não, mas não importa, traga qualquer uma, não importa. E daí a gente vai ver. Então, gente, a questão é isso aí. O período é esse, né? Vamos estudar um pouquinho sobre essa questão, o quentismo. Então, é isso de literatura, é aquilo ali mesmo, não tem mais o que fazer. É apenas um marco inicial. Você vê que influenciou lá na frente, né? Em dois movimentos, como o reformista e o romantismo e o modernismo, né? Então, apesar de não ser uma literatura, digamos assim, propriamente dita, mas teve seu valor e teve seu início aqui, né, para o nosso país, como não é muito a gente não pode, digamos, ser tão ingrato, porque na época não tinha ninguém aqui praticamente, né, de fora que mexia com poesia, então é aquilo mesmo que nós temos, né, mas é algo, pelo menos é o início da nossa poesia, né, da nossa poesia, da nossa literatura. Alguma pergunta, algum comentário, gente? Vocês querem falar alguma coisa e tal? Não, acho que é isso. Por enquanto, não. Tá bem interessante as aulas. Tô que nem aquele meme dos olhinhos grandão, só assistindo. Ah, bom, tá bom. Professor, Hum. o senhor poderia trazer não sei se cabe a matéria ou não, um pouquinho sobre essa questão da estrutura ali que o senhor comentou. Eu tenho Ah, curiosidade. a gente pode fazer uma aula Porque, assim, eu pesquisei um pouco, mas é muito básico, né? sobre essa questão eu vou preparar uma aula disso aí para vocês, lá mais para frente. Ai, seria legal. Seria bem Né? interessante. Porque daí o senhor comentou ali, né? Tipo, porque eu conheço assim, basicão, a B, B, A, B, A, B, A, B, B, A, né? E o senhor comentou um outro Um outro símbolo tipo, ali. né? Que não é Isso. comum nas literaturas modernas, podemos dizer assim, né? Era mais comum nas literaturas antigas, né? Eu sei. Não, sim, vou fazer uma aula só disso aí, preparar uma aula para a gente disso aí. Sobre Para comentar um pouquinho sobre dessa coisa, dessas estrutura, né? E estruturas. tudo mais. Hã? Para comentar um pouquinho sobre estrutura e tudo Sim, mais. vou sim. Eu preparo direitinho algo para isso aí. Mais para frente eu vou ver preparar uma aula só para isso para vocês, pegar isso para vocês. Acho que vai ser interessante mesmo, vocês conhecerem um pouquinho disso aí. Né? Até bom que vocês podem ler um poesia, uma coisa assim, essa tem essa estrutura, essa tem essa. É bom para a gente conhecer como é que funciona o pensamento até, e geralmente as estruturas às vezes estão muito relacionadas com o autor. O autor ele tem aquele padrão de escrever, aquela maneira de escrever. Não só a questão do conteúdo, assim, com frase, mas a estrutura como ele monta a sua poesia, isso coisa. É de cada um, entendeu? Tem essa estrutura. Tem alguns que às vezes mudam um pouco lá na frente, mas no geral você já conhece o autor que ele só usa aquele tipo de estrutura normalmente. Né? Isso aí é uma identidade dele, né? E nós vimos que algumas mais fáceis e outras mais complicadas, né? Mas todas seguem praticamente um mesmo padrão em relação
quer dizer, cada autor, né? Apesar de você ver que às vezes não tem rima em tal lugar, mas é o padrão como ele gosta de escrever, né? E sai bem, né? E sai bem. Nossa, As outras têm uma estrutura mais assim, mais lógica. Às vezes tem gente que tem uma estrutura tão lógica, mas é como ele gosta de escrever dessa forma, né? Então, é eu assim. gosto como é que fala quando ela é estruturada? É métrica, né? É exatamente as métricas. E por isso Eu, fala isso, as eu métricas. gosto de métrica, mas também eu gosto dessa liberdade que às vezes o autor se dá para escrever poesia de uma forma assim mais livre. E acaba saindo com uma sonoridade gostosa de você ouvir, sabe? É, Eu acho bem interessante quando o autor ele brinca com as palavras nos versos. Eu acho isso muito Vocês da esperam um hora. pouquinho para eu pegar um livro ali rapidinho? sim, pode ir lá, pode pegar. É exatamente. Como ele é uma coisa interessante como ele trabalha, a maneira como ele trabalha, a gente fica assim, poxa, esse cara, como é que aí é tipo você pintar um quadro, né? Às vezes você pega um quadro assim, olha, quem não entende, quem não estuda, Aham. dá valor para, mas quem conhece dá um valor imenso. Igual às vezes meu filho falando, os quadros de Picasso, por exemplo, são muito, uns cubos, ele era baseado no cubismo, né? Uns cubos, um negócio desse, como é que dão valor nisso e custa milhões um quadro daquele? Uhum. Bem isso. Mas por quê? Um especialista olha e vê coisa em que um leigo não consegue identificar, É bem isso. né? Então, é uma característica. Na literatura é a mesma coisa, na poesia é a mesma coisa. Sim, Oi, voltei. sim, pode falar. Assim, professor, só que assim, essa poesia é uma poesia religiosa, Sim, né? mas É só não interrompendo você, mas note que no começo, né, veja ali quem escreveu, era muito religioso. E mesmo um certo período da nossa literatura também, teve questões religiosas ali também envolvidas, pessoas que escreveram poemas, principalmente pelo, às vezes o poeta ser uma pessoa muito religioso, ele escreveu também coisas de cunho religioso também, mas a estrutura é uma estrutura poética, apesar digamos assim, da mensagem da poesia ser religiosa. Não tem problema quanto que ser religiosa ou não, mas pode falar. Então, eu posso ler uma aqui? Pode. É desse autor que eu comentei para o senhor Rabindranath Sim, Tagore, né? Ele eu chama te falei. Realidade Distante. Ela não tem essa característica da métrica que eu comentei, né? Mas eu particularmente me identifico muito e gosto bastante. E ela chama assim, Realidade Distante. Sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam. Quais bolhas de sabão ao sabor do vento, em primavera cantarolante. Os rios encachoeirados douravam-se sobre os raios de permanente luz, e os homens em bandos gárrulos exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento, com que as criaturas melhor se entendiam e contemplavam. Recordei-me da guerra e do ódio, das pestes e dos suplícios, mas ninguém me pôde responder quando interroguei os felizes habitantes desse paraíso. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma, e dei-me conta de que as claridades que fulguravam em todo lugar nasciam em toda parte, sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do rei da juventude e da paz rasgará a entrada do infinito no rumo do sem fim. Amado rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo. Porém, hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me, dizendo-me em uma canção de esperança: ama e aguarda. Amanhã já não sonharás, porque o teu sonho já será. Muito bonito, ó. Linda mensagem, linda poesia. Bom, Linda. assim, é bem diferente a estrutura, né, que ele usa. Eu não sei Sim. se no idioma original, se ele tem uma fonética assim que rima, sabe? Ah, com certeza. Vai Mas encontrar, com certeza. Claro, ele vai depender de qual idioma índio ele escreveu, né? Vai depender disso, né? Como lá é cheio de idiomas,
Aqui, eu, por exemplo, aqui tem. Vamos ver um negócio aqui. Deixa eu ler um negócio para vocês aqui. Deixa eu ver. No começo. Ó, não, peraí. Ó, aqui em hebraico, por exemplo, se eu for ler. Bom, isso aqui está em hebraico, gente. Estão vendo aí, né? Ai, que Isso legal. é, isso Nossa, é hebraico. Isso aqui é meu livro de orações que eu faço nas orações de manhã, tarde e noite, né? Chama-se Sidur. Então, aqui, por exemplo, se eu for ler aqui para vocês, existe uma rima aqui bem legal, assim. Ele é dividido, apesar de estar vindo duas partes aqui, vocês estão vendo aqui, na realidade, não são duas colunas, é uma só, que termina a primeira, aí lê, aí a segunda, siga em ordem aqui, eu leio daqui e depois eu ir lá para cá, aqui e lá para cá, nesse caso, tá? Então, se eu for ler aqui, por exemplo, as últimas, todas vão rimar, mas não adianta mostrar para vocês que vocês não vão entender. Mas todas vão rimar. Mas eu posso olhar, mas eu posso colocar a parte transliterada, que aí fica mais fácil. Aqui, por exemplo, no caso, a parte transliterada, essa parte aqui, a final, sobretudo, todas vão rimar. Isso é fonética. No hebraico vai Ah, estar escrito tá. diferente. No hebraico vai estar assim, mas se vocês notarem as letras que se repetem no final, as letras no final aqui, deixa eu ver. peraí. Aqui, ó, essas letras. Peraí. Não, é cá. Essas letras aqui, nas finais, embora são diferentes, mas foneticamente tem a mesma coisa. Por exemplo, se eu falo aqui, Adonolan Shemalá, Beterim Kol Yetsi Nivra. Ó, o som de A. Aí vem Let Nasabe Hetsokol Azai Melech Monikra. E terminar com A. O outro. Viajarei Tihol Hakol Levador Umelor Norá. Aí vem Vehu Kaya Vehu Rové Vehu Rie Betifará. Então, então vai ter, no final vai ter sempre essa rima aqui. Não vou ler todo, mas vai ter. Tem isso lá também, mas está no hebraico. Agora, se eu for traduzir, aí talvez não dê rima. Deixa eu ver se traduzindo se dá rima isso aqui. Aqui tem a tradução. Uhum. Não vai. Aqui fala assim: Ele é o Senhor do universo, sobre o qual reinou antes mesmo de toda criatura ser criada. No momento em que fez tudo conforme o seu desejo, então foi proclamado o Rei Altíssimo. Não, não dá. Nesse caso, não dá rima. Ali não. Mas em outras situações, sim. Mas na língua Mas original, sim. na língua não é assim. Então, por isso que quando você pega uma questão poética, por exemplo, para você for fazer uma análise, tem que sempre analisar baseado no original. Às vezes você pode fazer uma tradução. Agora, o difícil é você tentar harmonizar isso. As palavras que dê. Porque você tem que procurar palavras sinônimas, que têm o mesmo Uhum. significado. Cara, você no dicionário você vai encontrar uma palavra base, mas você vai encontrar às vezes 3, 4, 5, 6 significados, ser sinônimos diferentes, né? Que tem a mesma coisa, ou você vai encontrar que tem significado diferente dependendo do contexto. Vai depender Por isso que muito da quando no língua da inglês, palavra, por isso que quando no né? inglês a gente pega uma música ali que você acha maravilhosa na sonoridade, você vai traduzir, você vai ver que o cara tá rimando janela com, sei lá. Não, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu colocar aqui. Tem uma música que eu gosto muito, eu vou ver se dá pra. Eu não sei se vai. Vou ver se dá pra sair. Ah, tá. Eu vou colocar aqui. Ver se sai o som dela aí pra vocês. E daí vocês vejam se colocar no Spotify. Aqui, tá.
essa música aqui. Vou adiantar ela, porque dá para ouvir? Não, professor. Hã? Não dá. Não? Não dá. Não. Não vai dar, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. E se o Deixa eu senhor ver uma coisa. compartilhar a tela? Não sei se. Deixa eu ver. Isso. Ah, é isso que tá faltando. É isso que tá faltando. Espera um pouquinho. É que eu não compartilhei a tela. Eu tinha saído. Eu vou. Ouve agora? Ou não? Não, não dá para ouvir. Não dá para ouvir? Não dá para ouvir, né? Não deu certo. Não. Mas tá bom. Para a gente Pessoal, conseguir ouvir, professor, o senhor tem que compartilhar na tela do Spotify especificamente. como não entendi? Ai, meu Deus, como que eu vou explicar? Não, mas só fala o nome da música que a gente. É, Ah, Olha. eu vou escrever aqui. isso. Isso. Monitor na frente. Aí, ó, aqui tá o grupo na frente. Que você já deve ouvir falar, né? Pegou aí? Sim, professor, já chegou aqui. É que. Tá, aqui. É, dá pra ouvir. É, no inglês ela rima bem. É, não, mas. Não, mas ela rima também. Não, mas é exato, mas mais adiante. Quando começar aí, é apenas a parte introdutória da música. Vai mais pra frente. Refrigeradores com cores, É, mas a customizadas com letra micro-ondas. é. A letra é assim, traduzindo para o português, fica meio esquisito. Quer dizer. Ó, a gente vai ver um pouquinho ela, a música, só para vocês verem, perceber um pouco. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá baixinho? Só que eu acho que tá na versão só. Não, não. É que depois Não, vai é entrar a assim mesmo. letra. É assim mesmo. Ela Ah, começa tá. assim. Agora é que vai começar a cantar. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and you choose free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little finger. Maybe get a pistol on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move refrigerators. We got to move these colors.
Então, então, é uma música assim, que não é uma música legal e tal, né? Bem assim, animada. Mas assim, ali quando você vai traduzir a letra, você nota que é uma letra assim, não é uma letra assim bonita, né? Muita gíria. Mas esse grupo é um grupo britânico, né? Que já se desfez, mas fez um sucesso danado na década de 80. Eu amei o afronte. Aquele viadinho tem o seu próprio avião a jato. Aquele viadinho é milionário. Exato. E para Little Faggot é o bichinho, ou assim e tal. Bom, mas depois eles fizeram uma versão mais na frente que tirou essa frase, né? Por questão do politicamente correto. Porque isso aí é de 1900, isso aí é de 85, gente. Ó, 1985 essa música. É do álbum Brother Natos, que vendeu, que barbaridade. Ficou 3 anos esse álbum fazendo sucesso. Você tem ideia? Então, mas a letra dessa música, assim você pode olhar. Então, exato aí a letra, ó. Aqui. Não é uma letra assim bonita, né? Então, aí. Até que você dá uma rimazinha, não dá, gente? Dá. Dá uma Em algum rimazinha. lugar, dá em inglês e dá Mas, em português. mas é uma É. coisa nada a ver, né? Então. E vocês sabem que a tradução dela é bem complicada, você traduzir. É bem difícil. Não é fácil a tradução, você traduzir isso aí, porque tem muita gíria no meio. E sabe que traduzir de gíria é complicado. Uhum. Muito difícil. Então, né? Porque tem sentido no contexto, né? Saindo do contexto, ela faz sentido, né? Exatamente. Agora também tem muita letra bonita também que você traduz, que é show, viu? Show de bola. E realmente é uma letra, uma arte, né? Bom, gente, acho que fomos até além do horário. Mas valeu, gente, então. Ó, então, próxima aula vocês trazem, né, aí a poesia de vocês, né? Uhum. E daí nós vamos conversar sobre elas, então. E mais para frente eu vou preparar uma aula sobre poesias para vocês. Beleza. Sobre métrica, tudo isso. Já é, então, valeu, gente. Uma boa noite para todos aí, tá? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.